Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de planejamento tributário. Eu sou Michel Pereira, sou contador, sou consultor e agora vamos iniciar na prática o planejamento tributário. Mas antes de iniciarmos, eu preciso trazer para vocês alguns conceitos. Esses conceitos vão ser para a gente poder começar mesmo a aplicar na prática o planejamento tributário. E eu vou ter 4 aulas com vocês. Durante esses dias vocês tiveram aula com a professora Poliana. Ela trouxe para vocês os conceitos destacados em lei, né, como está na lei. E agora eu venho trazer para vocês a prática, como a gente faz no escritório de contabilidade, como a gente exerce o planejamento tributário na contabilidade, tá bom? Então, esses conceitos que eu venho trazer aqui para vocês, eu chamei de conceitos, né, mas na verdade são 8 temas que eu vou apresentar em 4 aulas. E são esses temas aqui, ó: elisão, evasão, sonegação fiscal, carga tributária no Brasil, ICMS, IPI, IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, regimes tributários e então o planejamento tributário na prática. Esses temas eu vou falar 2 em cada aula, tá? Então na aula de hoje nós vamos iniciar já falando de elisão, evasão, fraude e sonegação fiscal. Vou trazer aqui para vocês o índice da carga tributária no Brasil. Nas aulas posteriores estaremos falando os demais assuntos, tá bom? Então fiquem atentos, busquem entender. Se caso vocês tenham dúvidas, anotem para após essa aula aqui gravada nós possamos sentar e discutir um pouco mais, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês o conceito de elisão fiscal, tá? Aí eu vou ler aqui para vocês e vamos discutindo durante a leitura, tá bom? A elisão fiscal, ela é uma prática contábil que permite adequar uma empresa ao formato mais vantajoso de pagamento de impostos, tá? Sem que para isso cometa qualquer ilegalidade. A sua forma clássica atende pelo nome de planejamento tributário, momento no qual é definido o regime adotado para o recolhimento de tributos. Então vamos aqui por partes, tá? Elisão fiscal, ela é uma prática, então já é comum, tá, existir, e se existe, todos os profissionais sempre fazem isso, tá? Porque é uma prática legal, como está dizendo aqui embaixo. Ela permite que a empresa pague os seus tributos de forma vantajosa, sem precisar cometer algo ilegal. Então, é legal, tá? Está descrito em lei, tem legislação, e a elisão fiscal é uma forma plausível de você conseguir pagar seus tributos, seus impostos, de forma sem que cometa algum tipo de fraude, algum tipo de sonegação fiscal. A forma que as pessoas conhecem a elisão fiscal é como planejamento tributário. E hoje, nós estamos falando muito em compliance tributário. Eu acredito que você já deva ter escutado isso, tá? O compliance tributário está hoje bem firme, sabe, assim, está em alta, né? Mas é um nome bonito que foi dado para elisão, planejamento tributário. Então, elisão fiscal, planejamento tributário e compliance tributário é a mesma coisa, tá bom? É estar em conformidade com a legislação, é estar adequado à legislação vigente, é a empresa se beneficiar da legislação que está em vigor, seja ela na parte tributária, seja ela na parte trabalhista, seja em qualquer área, qualquer seara da empresa. Então, você precisa se atentar a trabalhar sempre com a elisão fiscal, porque a elisão fiscal, ela traz esse mecanismo aqui, ó, de vantagem no pagamento dos tributos. Ela consegue buscar dentro da legislação uma forma de conseguir recolher os tributos sem que a empresa cometa qualquer ato ilícito. Isso é muito importante eu começar a entrar na cabeça dos senhores e das senhoras que a forma lícita é o correto de se fazer e o planejamento tributário não trabalha com algo ilícito, tá bom? O planejamento tributário, que é o compliance tributário que é falado hoje, não existe, não deve trabalhar de forma ilícita. Você vai encontrar dentro da legislação formas, mecanismos, você vai encontrar meios que façam com que aquela empresa, aquele negócio seja tributado de uma forma correta, sem onerar o seu caixa, sem saquear o caixa da empresa. Então isso é muito importante, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem: ah, mas os impostos são muito altos, a carga tributária é muito alta. Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Nós não sabemos qual a sua atividade, nós não sabemos
o que você vende, não sabemos qual é o seu produto, qual o mercado que você está inserido. Então, tudo isso importa no planejamento tributário, tá bom? Então, a elisão fiscal é isso, trazer uma vantagem para a empresa que está fazendo aquele planejamento, que está iniciando aquele planejamento, de forma lícita, ele consegue encontrar mecanismos, vou dar já exemplos para vocês, tá bom? Então, busquem sempre dentro da legalidade trazer a prática contábil que traz vantagens para esta empresa, para este produto, para esse negócio. Então, cabe a você, profissional que está aí do outro lado, buscar dentro da legislação. Você tem que ir em busca de elisão fiscal. Você tem que ir em busca de benefícios fiscais que auxiliem essa empresa. Seja qual regime for, seja lucro presumido, lucro real, simples nacional. Você tem que buscar essas informações para trazer para o seu cliente, para o empresário, para o empreendedor, para quem anseia dessa informação, tá bom? Então vamos continuar aqui, ó. Olha as vantagens da elisão fiscal. Ela reduz a carga tributária. Tá aí a resposta, eu acabei de falar. Muitos empresários, muitas pessoas falam assim, olha, a carga tributária do Brasil é muito alta. Aqui, a elisão fiscal, ele reduz essa carga. Ele ajuda a reduzir despesas variáveis, né, como despesas com venda, que varia de acordo com o volume, né, como está aqui, e aumenta a margem de lucro de uma empresa. Então, quando você fez ali aquela aula de custo, você sabe que ao você conseguir recuperar R$ 1, se você conseguir deixar de pagar R$ 1, automaticamente a margem de lucro da empresa vai aumentar em R$ 1. Então, é proporcional. Se você deixa de pagar R$ 1.000 de impostos, vai sobrar na sua margem de lucro R$ 1.000. Então, a elisão fiscal ela traz isso, ela traz formas, ela traz vantagens para reduzir a carga tributária. Tá? Outra vantagem que ela é uma manobra lícita. Então, gente, não tem como você ser pego pelo fisco, não tem como você ser auditado, autuado. Auditado você pode ser sim, porque toda empresa pode ser auditada a qualquer momento, mas você não vai ser autuado porque ela é uma manobra lícita. Você vai encontrar dentro da legislação vantagens e vai aplicar na prática, tá bom? Então é isso, a elisão fiscal ela é uma manobra lícita que traz meio de reduzir ou eliminar impostos. E a gente chega, tem situações que ele consegue eliminar mesmo o imposto. Tem produtos que não são tributados, que são alíquota zero, e tem vários exemplos que eu vou trazer aqui já na frente, tá bom? Então vamos lá. Aí aqui tem tipos de elisão fiscal, tá? Olha aqui, os tipos de elisão fiscal. Tem os decorrentes da própria lei, tá? Aqui está expresso lei, não tem como fugir. Tá lá na lei, está dizendo o seguinte, olha amigo, existe isso, isso e isso na legislação, tá? E você vai apenas se beneficiar do que está expresso em lei. Não tem como você deixar de se beneficiar se está expresso, tá? Então tá aqui, ó. A Lei Complementar 116, que fala do ISS, tá? Tá fresquinho na cabeça de vocês. Vocês passaram nessa aula com a professora Poliana, falando sobre o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, tá? Lá no artigo 3º diz o seguinte, ó, trouxe só um pedacinho para poder trazer o exemplo para vocês. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento do prestador. Isso está lá na Lei Complementar 116 de 2006. Pegando esse dado isolado, eu venho trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Digamos que a empresa de prestadora de serviço, sei lá, XYZ, preste serviços de, sei lá, de alfaiate, né? Preste serviços de pintura, preste qualquer tipo de serviço. Essa empresa ela é uma prestadora de serviço nata. A atividade dela é prestação de serviço. Aqui no município de Altamira, gente, esses dados que eu estou trazendo aqui, essas alíquotas, elas são superficiais para vocês entenderem o que eu quero trazer aqui para vocês nesse momento, tá bom? Então tá. A alíquota do ISS aqui em Altamira, esse fato que eu vou falar aqui é verdadeiro agora, tá? A alíquota do ISS aqui em Altamira é 5%, tá bom? Então, se eu sou prestador de serviço, eu sou tributado pelo ISS.
Então, ao prestar um serviço, eu devo recolher o ISS por eu estar prestando um serviço. E aí, tranquilo. Digamos, é uma hipótese, tá? Digamos que lá em Belém é 4% e digamos que em Santarém é 2%. Aí eu estou aqui em Altamira, prestando meu serviço, recolhendo meus tributos, pagando certinho o ISS. Fui convocado para prestar serviço em Belém. E isso começou a ficar rotineiro. Logo depois, comecei a prestar serviço em Santarém. E isso continuou rotineiro. Então, todas as vezes que eu estou emitindo nota fiscal lá, para serviço e nota fiscal, eu estou sendo tributado em 5%. Porque de acordo com aqui essa informação, o serviço considera-se prestado e imposto no local do estabelecimento. Digamos que eu fabrico uma roupa aqui em Altamira e mando para Belém, 5%. Mando para Belém, né? A fabricação de roupa, não a venda, a fabricação. Né? Eu sou um alfaiate, faço de acordo com o corpo da pessoa, né? Modelo de acordo com as extremidades necessárias. Estou ali fabricando, tributar 5%. Estou fabricando, tributo 5%. E continuo nesse processo. Daí, existe um benefício que eu consigo utilizar, que é a elisão fiscal, que vai fazer o seguinte: ao invés de eu ficar tributando aqui no Simples Nacional, aqui no meu município 5%, eu abro uma filial aqui em Belém e eu abro uma filial aqui em Santarém. Ao analisar os custos, essa filial com essa filial, juntando com a matriz, é menor do que eu pagar 5% todas as vezes que eu emitir uma nota fiscal para Belém e Santarém, já que meu volume de serviço lá é muito grande. Aí o que eu faço? Abrindo essa loja em Santarém, essa filial, abrindo essa em Belém, todas as vezes que eu vender lá em Belém, que eu prestar um serviço em Belém, eu não vou ser tributado de 5%, e sim 4%, porque lá, na nossa hipótese, é 4% o ISS. Todas as vezes que eu prestar um serviço em Santarém, ao invés de eu colocar a matriz como prestadora, eu uso a minha filial como prestadora e vou ser tributado em 2% ao invés de 5%. E como foi falado aqui, sobra-me uma margem de lucro nessa empresa, porque vai aumentar. Então aqui, ó, pagava 5, estou pagando 2, automaticamente 13% está aumentando minha margem de lucro. Significa o seguinte: estou usando a legislação em vigor, aqui, ó, ao meu favor. Ao invés de eu tributar, de eu ficar aqui, mandando para lá, emitindo nota fiscal aqui, meu amigo, eu vou abrir uma filial lá. Não vou ter custo porque eu não tenho uma sede lá, tenho um CNPJ apenas, tá? Tem um local, mas a minha sede, a minha fabricação é tudo aqui, a minha prestação é tudo aqui, mas quando eu mando para lá, a minha emissão de nota fiscal é lá, porque eu tenho uma filial lá. Então isso é você usar a legislação ao seu favor. Eu poderia deixar de emitir nota fiscal. Não, está muito pesado 5%. Não, mas isso é ilegal. Então eu vou abrir uma filial lá e uma filial em Santarém. E aí eu começo a tributar de acordo com a minha prestação de serviço. Estou prestando em Altamira? Tributo 5%. Estou prestando em Santarém? Tributo só 2%, porque lá é 2%, então eu vou ter uma filial lá. Eu vou usar o CNPJ de lá, eu vou fazer a nota fiscal tudo lá. Vocês estão vendo como a gente consegue utilizar da própria lei a nosso favor? Por isso que o planejamento tributário é importante e ele tem que ser feito antes de iniciar a operação. Então aí vocês me perguntam, eu já tenho uma empresa, 5 anos, 10 anos, então meu amigo, o momento é esse. Para e planeja. Você não consegue aplicar nesse ano, mas vamos aplicar em 2021. Então é o seguinte, nós estamos aqui agora em setembro. Você tem setembro, outubro, novembro e dezembro para planejar o seu futuro, para planejar o futuro do seu cliente. E em 2021 você aplicar a regra específica, uma regra que seja mais vantajosa para recolher os tributos. A opção do regime tributário, os produtos que você vai vender,
Tudo isso vai mudar se você souber fazer um planejamento tributário, tá bom? Então, essa é a importância da elisão fiscal, é fazer com que dentro da legislação eu consiga encontrar meios vantajosos para recolher meus tributos, tá bom? Então é isso. Vamos partir aqui, ó. Eu trouxe um outro exemplo dentro do Estado do Pará. Isso aqui é o regulamento do Estado do Pará, tá? O decreto 4676 de 2001. Ele traz aqui, lá no anexo 2, no artigo 7º do regulamento, ele fala das isenções, tá? Então, lá no anexo 2 do regulamento do Estado do Pará, fala sobre as isenções, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, no artigo 1º, as operações e prestações que tratadas no artigo 7º do regulamento do Estado do Pará, disciplinadas nos artigos seguintes, são realizadas como isentos. Então, tudo que estiver à frente aqui, até chegar ao próximo anexo, é tudo isento, tá bom? Na saída interna, ou seja, dentro do Estado do Pará, ou interestadual, se você vender para outro estado, a título de distribuição gratuita, de amostra, de tal. Então, aqui são informações que trazem, além das vendas também, distribuição gratuita, que são amostra grátis e tudo mais, tá bom? Vamos lá. O que eu quero trazer aqui para vocês como exemplo é lá no artigo 23. Produtos hortifrutícolas, estado natural. O que é isso? São os produtos in natura. Mamão, abóbora. Ó, tem aqui, ó. Parágrafo, aqui, ó. No inciso 1º, A, linha A, né? Abóbora, abobrinha, agrião, tá? Ó, todos esses produtos são isentos se eles estiverem em estado natural. Aí tem aquela vendinha que você tem, que é só de produtos naturais, que é só aquela feirinha, é isento de ICMS, você não recolhe. O ICMS do estado do Pará, gente, a alíquota é 17%. Tá? 17%. Então, você deixa de pagar 17% porque isso aqui é isento, não recolhe, não tem tributo. Tá aqui, ó, abóbora, abobrinha, batata doce, berinjela, beterraba, brócolis, broto de bambu, broto de feijão, bertalha, broto. Então, tudo isso aqui e mais uma porrada de frutas, né, de hortifrutis, são isentos. Então, você pode usar aqui essa legislação a seu favor. Tá aqui, ó, decorrente da própria lei. Quando fala decorrente da própria lei é porque está expresso, está explícito. Só falta ficar em vermelho para você ir lá e usufruir. Então, tá dizendo em lei, basta você consultar, basta você procurar, basta você pesquisar, que você vai encontrar dentro da legislação essas atividades que vão estar descritas aí, tá bom? Então, esse é um dos exemplos que está descrito em lei, tá bom? Então, olha a importância de se planejar e verificar, olha, se eu sou uma barraquinha ou eu vendo, a minha atividade principal é venda desses produtos, ou seja, o meu ganha-pão maior dentro do meu mercado são os produtos naturais, são os hortifrutis, por que não optar, ter essas isenções, né? Só que para mim usufruir dessa isenção eu tenho que estar no regime normal, ou seja, no lucro presumido ou lucro real. Né? Então, eu só consigo utilizar dessa forma. Então, eu estando no lucro presumido, eu vou optar por recolher, por pegar, utilizar dessa isenção. E, gente, existe muitas pessoas que, mesmo o produto sendo isento, mesmo a atividade sendo isenta, está lá tributando. E o fisco, ele não vai te falar assim, olha, amigo, tu deveria não estar tributando. Não, ele vai recolher o tributo, porque ele não nasceu para isso. Ele nasceu para fazer recolhimento, tá? Para fazer os recolhimentos, para poder gerir toda a parte pública, né? Então é isso, olha esse exemplo aqui no artigo 23, tá? Então peço que vocês busquem lá no Regulamento do Estado do Pará, no artigo 23, eu vejo as isenções que tem aqui, tá? E confirme essa informação. Se vocês observarem aqui, tá em azulzinho. Também aqui, ó, azulzinho. Dentro do regulamento, se você apertar no seu computador Ctrl F, Ctrl mais F, vai abrir uma aba de pesquisa e você digita o que você quer e você vai encontrar. Porque o regulamento é muito extenso. Tá? Então, é uma dica que eu trago aqui para vocês. Sempre que vocês abrirem o regulamento, aperta Ctrl mais F, né, Ctrl F, no computador, ou se você estiver no celular, só vai lá na aba de pesquisar e digita o que você quer que você vai encontrar.
Uma outra dica é você digitar apenas 4 primeiros números ou 4 primeiras letras, que ele encontra mais rápido, tá? Quando você digita o nome todo, ele demora e às vezes não encontra, tá bom? É uma dificuldade que tem nesse regulamento, não sei por qual motivo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui uma informação que eu trouxe da Contabilizei, que é um blog, tá? De contabilidade. As informações lá são de qualidade, tá? Eu sempre utilizo para me consultar algumas informações. E olha essa informação aqui, ó. Aqui eu trouxe um dado para vocês entenderem, ainda falando sobre esse isenção, tá? Para vocês entenderem lá na frente, porque tudo tem que ser levado em consideração no momento do planejamento tributário. Eu trouxe um dado dizendo o seguinte: a variação do Simples Nacional, de quem está no Simples Nacional, é que a alíquota para aplicar o imposto é de 4,5% a 19,5%, tá? Isso vai depender da faixa, do faturamento e tudo mais, beleza? Aí eu trouxe aqui dois dados, ó. Quem tiver no lucro presumido, você vai ser tributado de 13,33% a 16,33%. Então, entre 3 já sou tributado de 13,33%. Ou seja, tudo que eu faturar, o meu faturamento vai ser tributado em cima de 13,33%. Tá bom? Lá no lucro presumido. Claro que existe uma forma de encontrar uma base de cálculo e tudo mais, porque lá é em cima do lucro, né? Então, dentro do lucro presumido. Vai presumir um tipo de lucro e vai criar uma base e tudo mais. Tem um mecanismo que a gente vai falar lá na frente como é feito, tá bom? E o Simples Nacional é de 4,5% a 19,5%. Olhando essa informação isolada, se eu pegar aqui agora e você me perguntar, Michael, eu sou uma hortifruti, qual regime tributário de 2021 eu vou optar? Eu olhando aqui, eu vou falar, não, eu vou optar pelo Simples Nacional, porque começa em 4,5%. Melhor do que eu começar a ser tributado de 13,33%. Né? Olhando essa informação isolada, eu faço a opção pelo Simples Nacional. Até aí, tranquilo. Aí eu trago outro dado. O Simples Nacional, ele disponibiliza um manual de perguntas e respostas que eu vou passar para vocês após essa aula lá no grupo, tá? Vou passar esse manual, vou mandar o regulamento, vou mandar os links para vocês, tá bom? Porque vamos ter uma atividade e vocês vão precisar utilizar dessas ferramentas, tá bom? Então tem o manual, que é o Perguntas e Respostas do Simples Nacional, como também tem o regulamento e tudo mais. No regulamento, no manual do Simples Nacional tem o Perguntas e Respostas, lá no item 8.3 o seguinte: é uma perguntinha e uma resposta. Olha aí. Há em meu estado uma isenção de ICMS aplicável às empresas em geral, microempresas e empresas de pequeno porte. Fazem jus a essa isenção? Olha aqui. Não. Somente faz jus isenções específicas para micro e pequenas empresas, empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional concedidas a partir do 1 e tal. Então existe uma lei complementar, que no caso é do Simples Nacional aqui, ó, que já diz quais as exceções que tem lá dentro do regulamento, que já tem dentro desse regime. O que isso quer dizer? Que essa isenção aqui do Estado, se você optar pelo Simples Nacional, você não utiliza isso. Então, eu sou um hortifruti, opto pelo Simples Nacional, eu perco esse benefício. Porque o Simples Nacional já é um benefício fiscal. Ela já é conhecida como um benefício fiscal para as pequenas empresas, né? Microempresas e empresas de pequeno porte. Então, se eu optar pelo Simples Nacional, essa isenção aqui de 17% eu perco. Aí é o momento de você esticar as mangas e fazer um planejamento olhando o faturamento da empresa. Um dado importante que eu tenho que trazer para vocês é que o planejamento tributário, ele olha o passado à luz do futuro. Então, lá na frente vai ser tributado pelo lucro presumido. Então, é o seguinte, a empresa fatura quanto por mês? X, 16 mil por mês, 17 mil, 50 mil, meio milhão, não sei. Tá, beleza, já tem esse dado. E no ano ela fatura quanto? X. Pega essa informação e simulo ela um ano todo no Simples Nacional, tributando tudo. Meu produto é hortifruti, é isento. Se eu tributar, quanto é que eu vou pagar? Então, beleza. Agora eu vou olhar no lucro presumido, sem tributar, quanto é que eu vou pagar? Aí, se você olhar essa informação isolada, mais uma vez, você vai falar assim, claro, Michel, que é óbvio que eu vou tributar pelo lucro presumido, porque é isento. Até aí, tranquilo. Só que eu tenho que olhar outras informações. Quando eu estou no lucro presumido, por exemplo, a minha folha de pagamento,
é tributado 20% sobre a folha para mim contribuir para a Previdência. E aí, compensa? Você acha que esses 20% vai compensar o que é tributado de ICMS quando eu vou para o Simples? Então, por isso que existe o planejamento tributário, por isso que existe a elisão fiscal e por isso que existe você aí do outro lado para fazer tudo isso. Você vai juntar essas informações, vai fazer um punhado e vai apresentar para o seu cliente. Olha aqui, ó, se você ficar no Simples Nacional, você vai ser tributado no final com essa alíquota. Se você ficar no lucro presumido, você vai ser tributado nessa alíquota. Ou se você for para o lucro real, você vai ser tributado nessa alíquota. Por isso que a elisão fiscal, ela vai trazer esses benefícios, mas também vocês têm que olhar a contrapartida. Tá? Aqui, ó, se eu não observar essa informação aqui de perguntas e respostas do Simples Nacional, eu poderia optar, isolado apenas essa informação de ser 4,5%, e aí estaria tributando tudo e no final das contas, quando fizesse na ponta da caneta, eu poderia estar pagando mais tributos. E aí é onde o seu cliente vai falar, a carga tributária do Brasil é muito alta. Pode até ser, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu não estou interessado em saber isso. A minha informação que eu tenho que passar para você é o seguinte, independente de ser alto ou não, eu vou encontrar uma forma que você seja menos tributado possível. Tá bom? Então, entendido até aí? Trazendo esses exemplos, a gente consegue ver, ó, aqui eu consegui no ISS, né, indo lá para outro estado, indo para outro município, também pode ir para outro estado, que existe benefício fiscal. Isso acontece com o ICMS também, isso acontece com o ISS, tá? Você pode utilizar-se disso. Existem muitos estados do Sul e Sudeste que vêm para o Norte por conta dos benefícios fiscais, tá? Coloca uma filialzinha aqui, coloca os seus produtos para sair daqui, a nota fiscal é emitida por aqui e a sede é lá em São Paulo, Rio Grande do Sul, não sei, Santa Catarina, tá bom? Então, existe esses mecanismos que a gente consegue buscar para poder pagar menos tributos, como a isenção que está escrita em lei, né? E sempre observando essas opções aqui, ó, tá bom? Sempre observando os detalhes para na hora do planejamento tributário eu estar atento a não fazer com que esse planejamento tributário onere ainda mais o pagamento de tributos, tá bom? Então, a elisão fiscal é isso. É você estar em conformidade, é você buscar mecanismo, é você buscar formas sem tributar, sem onerar o meu cliente, o seu cliente, tá bom? Aqui, ó, o tipo de elisão fiscal. Eu trouxe lá o que está expresso em lei, que está explícito, como também trouxe aqui o que está na brechas e lacunas da própria lei. Nem todas as elisões fiscais, gente, estão explícitas. Nem todas elas estão lá para todo mundo ver, tá bom? Nem todas. Tem algumas que estão na brechas. Aqui no regulamento do Estado do Pará, no anexo 13, no artigo, esses daqui são os artigos, tá, do regulamento, diz o seguinte, mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária nas operações internas. O que é isso? Essas mercadorias que estão aqui dentro, elas têm que ser tributadas quando você entra no território paraense. Comprei um produto para revender aqui no estado do Pará, lá de São Paulo, quando chega aqui no estado do Pará, se ele estiver dentro desse anexo, eu tenho que tributar na entrada, ou seja, eu tenho que recolher o imposto até o consumidor final, independentemente dele vender ou não esse produto, de eu vender ou não. Então, eu tenho que tributar isso antes de vender para o cliente. Qual é o grande calcanhar de Aquiles aí? É porque quando eu tributo isso, eu tenho que colocar uma margem a mais. Então, eu comprei um produto no valor de R$1.000. Eu não tributo em cima de R$1.000. Eu tenho que aplicar uma margem, ou seja, eu tenho que aumentar a minha base para me aplicar o imposto. O imposto aqui é 17%. Digamos que eu comprei um produto de R$1.000. Quando eu aumentei a margem, esse produto foi para 1.800, ou 2.000, ou 3.000, não sei. Em cima de 3.000 eu vou aplicar os 17%. Então, o imposto vai ficar maior, porque eu tenho que tributar até o consumidor final. O Estado, ele diz o seguinte, ao entrar, eu já quero recolher meu imposto, independente de vender ou não. Então, eu já quero recolher mesmo. E tu tem que recolher de acordo com esses produtos que tiver nesse anexo, tá bom? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Digamos que o nosso produto está aqui no manopla, tá? Para pop. Manopla é aquela que acelera, tá bom, gente? O NCM 8714.1 está aqui no regulamento, ó. 8714.1. Partes e acessórios de motocicleta. Significa dizer,
Aqui, ó, mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária nas operações internas. Então, significa dizer que se eu comprei esse produto, eu tenho que vender aqui dentro com substituição tributária, tá bom? Eu tenho que vender com substituição tributária. Comprei a manopla lá de São Paulo, opa, tá aqui no regulamento. Ó. Eu tenho que aplicar 71,78% em cima do meu produto. Olha aí, vou trazer aqui para vocês ao vivo, tá? Ao vivo e a cores, um exemplo aqui. Trazendo aqui a calculadorinha para vocês, tá? Essa calculadora é muito boa. Digamos que o meu produto é R$1.000, né? Antes disso, deixa eu 71, 78. 78. Deixa eu só aplicar aqui a fórmula antes, para mim saber quanto é que vai ser. Vai ser 0,7178. Digamos que o meu produto foi R$1.000. Olha aí, ó, a minha base, eu vou aplicar o imposto em cima de 1.717,80 e não em cima de R$1.000. Então, em cima disso, eu vou aplicar 17%. Olha aqui quanto eu vou pagar de imposto, 292,3, tá bom? 292,3. Se eu fosse aplicar apenas em cima de R$1.000, eu iria pagar apenas 170. Olha a diferença. Isso, gente, acontece porque eu tenho que tributar até o consumidor final. Então, a margem de valor agregado, ela traz essa informação em cima desse produto, tá bom? Isso aqui é apenas um exemplo. Mas, o que eu tenho que trazer para vocês aqui são as brechas, né? Já falei lá o que está expresso em lei, como esse exemplo aqui está expresso em lei. Isso aqui vai ser tributado, tranquilo. Até aí, entendeu? Já está tranquilo para todo mundo, tem que ser tributado. Olha aqui uma brecha. E o seguinte, que produtos 87 e 14.1, tudo para frente vai ser tributado com esse percentual. Mas olha essa brecha aqui, ó, comprei uma válvula de bike, tá? 8714.9, aqui não tem 9, aqui é 1. Então significa dizer o quê? Que aqui é uma brecha. Eu não preciso tributar esse produto na entrada. Eu não preciso criar uma margem de valor agregado. Significa dizer que ao vender meu produto, eu consigo fazer ele ter um preço mais baixo, um preço melhor, porque ele não teve agregação de valor, não teve uma tributação na entrada do território paraense. Olha que interessante, tá bom? Então isso aqui é um exemplo de brecha que existe dentro da legislação, como existem vários outros tipos de brechas que existem, tá bom? Então assim, você tem que estudar o regulamento, você tem que se atentar às informações e encontrar essas brechas, tá bom? Isso aqui é um pequeno exemplo de brecha que existe dentro do regulamento do Estado do Pará, assim como existem outros, tá bom? Trouxe aqui outros exemplos de brecha. Por exemplo, ó, isso aqui é lá no imposto de renda de pessoa física, tá? Olha aqui uma brecha. Não inclua como dependente os filhos que recebem pensão. Quando você paga uma pensão, você deve incluir, porque o primeiro é obrigatório, e o segundo que você consegue abater lá no seu imposto de renda, tá bom? O valor que você está pagando é dedutivo, tá bom? Você vai deduzir. Mas quando você tem um filho e a outra pessoa paga um imposto de renda, não inclua ele, só se você quiser, claro, mas não inclua porque ele não vai onerar, porque é uma receita que está entrando na sua casa, então é uma receita que vai ser tributada lá no seu imposto de renda. Isso aqui é uma brecha, tá, gente? Isso aqui é um exemplo de brecha. Você pode optar por sim ou não. Não é obrigatório colocar um dependente se ele já está recebendo pensão de outra pessoa. Digamos que você é um pai solteiro, uma mãe solteira, e a outra parte vai lá e paga para você, paga para o seu filho, né, uma pensão mensal. Você não precisa colocar ele como seu dependente, já que você não é você que desembolsa esse valor, né? Até porque outra pessoa que paga pensão geralmente coloca como dependente, tá bom? Outra coisa aqui, ó, gastos com reformas podem elevar o valor do imóvel. Então, se você tiver um imóvel, vai elevar o valor, vai dizer o seguinte, lá no meu imposto de renda, vai estar, meus bens vão estar valorizados, vai estar um valor maior, e esses gastos podem dizer o seguinte, que eu tenho renda, né, que eu tenho
como pagar isso. Até porque isso aqui é uma opção, porque o imposto de renda é tributado sobre renda, né? E não sobre meus bens que eu tenho, sobre o dinheiro que eu tenho, né, guardado, sim sobre a renda que rende todo mês. Mas isso é uma opção, tá? Se eu quiser tirar esse imóvel ou essas reformas que eu faço constantemente, diz o seguinte: o meu imóvel não valorizou muito, né? Tem só valorização anual, mas eu não fiz bens, né, e tudo mais. Mas se você quiser colocar para você conseguir vender depois desse imóvel, tranquilo, tá bom? Até porque no imposto de renda nem sempre o valor que está lá do imóvel é o valor que é de mercado, né? Sempre tem essa diferença aí, tá? Ó, corretagens e ITBI também elevam o valor do imóvel. Então, tudo isso que é informado, se você colocar no seu imposto de renda, se você declarar no seu imposto de renda, você vai estar onerando lá seu imposto. Aí vocês me perguntam, mas eu não devo declarar meu carro, minha moto, minha casa? Não. O imposto de renda de pessoa física é para declarar renda. No Brasil é declarado renda, não patrimônio. Você pode colocar, tem a opção de você colocar para você mostrar a riqueza para o banco, né, para qualquer instituição que necessite saber a sua vida financeira e patrimonial, tá bom? Mas a declaração de imposto de renda surgiu especificamente para declarar renda. Recebi uma renda, declaro, tá bom? Taxas de corretagem e aplicações podem ser abatidas. Olha aqui, ó. É uma brecha. Você pode pegar essas taxas de corretagem, as taxas de aplicações feitas lá no banco, você pode abater lá no seu imposto de renda, tá bom? Aluguel recebido pode ser dividido. Digamos que você é casado e você e sua esposa, seu esposo tem aluguel, tem casas que vocês alugam e o valor do aluguel é R$ 3.000. Você pode declarar 1.500 no imposto de renda da sua esposa e 1.500 no seu imposto de renda. Então você pode dividir isso e a receita vai ficar menor, tá bom? E não tributação do seu imposto de renda. Então isso é brechas, tá, gente? Despesas com educação de dependentes são gastos médicos, tá? Dependentes eficientes. Digamos que você tem um parente deficiente, um filho, sei lá, um irmão, um pai, uma mãe, e as despesas com educação, digamos que esse filho, essa mãe quer estudar, quer fazer cursos, essas despesas são como os gastos médicos e é dedutível do imposto de renda, tá? Você é dedutivo lá, você vai diminuir o valor do seu imposto de renda a pagar. Olha aqui, ó, autônomos que trabalham em casa podem abater despesas, então as despesas do carro, a despesa de energia, tudo pode ser abatido se você trabalha dentro do seu estabelecimento de trabalho é dentro de casa. Então, aqui são alguns pequenos exemplos de brechas que tem na legislação e você pode usufruir dela. Tem entendido? Agora vamos para a parte chata. Evasão fiscal. Evasão fiscal ocorre em geral por má fé. Então, assim como tem a elisão fiscal, que vai encontrar brechas, vai encontrar mecanismos, vai encontrar formas de tributar, existe a evasão fiscal. O contribuinte, que no caso é a pessoa que está sendo tributada pelo aquele imposto, em uma ânsia por ter menos gastos com tributos, opta por maquiar seus dados. Cometer fraude, né? Aqui, ó, fraude, falsificação, ocultação, adulteração, tudo isso ele comete em favor de pagar mais tributos. Então, gente, corram disso, tá? A evasão fiscal é sonegar, é fraudar, é ocultar, tá bom? Tudo isso corra, porque você responde junto com o seu cliente, tá bom? Junto com o empresário. Então, fraude, falsificação, daqui todo mundo sabe o que é, né? Fraudar, falsificar. Tem pessoas que pegam o documento de arrecadação, seja o DAS, seja qualquer documento de arrecadação do Estado, ou da Receita Federal, ou do município, e o valor está R$ 1.000, você vai lá e adultera, não sei de como, e coloca R$ 100, R$ 900. Então isso tudo é adulteração de documentos, tá? Ocultação, ó, você não declara tudo que você recebe, tá? Você falsifica os balanços patrimoniais, você emite 100 produtos, sendo que era 200 na nota fiscal. Então, tudo isso é evasão fiscal. E a Receita Federal está de olho, tá bom, gente? Eu trouxe aqui dois dados para vocês. Há quem não conheça a legislação tributária, muitos não conhecem, tá? E dessa forma não paga os tributos necessários por não saber que eles são devidos. Tá? Existem sim pessoas que não conhecem, pessoas que não buscam conhecer
e não paga porque não sabe mesmo. Então, estou ali vendendo alguma coisa, vendi um carro, recebi uma receita, não tributo porque não conheço a legislação. Só que olha essa informação, mas a ignorância não exime aqueles que praticam a evasão fiscal de culpa perante a lei. Essa ignorância que eu estou falando aqui é a ignorância de não saber, tá? Então, o fato de você não saber não significa que você não é culpado diante da lei. Então, meu amigo, não tem brecha, não tem pra onde sair. Se você disser para o fiscal, olha, meu amigo, eu não sabia, eu não tinha visto, eu não li, ele vai falar assim, o problema é seu. É tributado e você deve pagar, tá bom? Eu trouxe aqui uma palavra do nosso ministro Gilmar Mendes, olha o que ele fala. Considera-se, portanto, a existência de um dever fundamental de pagar impostos. Tá? Então, é um dever fundamental pagar impostos. Tá? Então, está lá no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Então, dê uma lida lá, busca essa informação, que é um dever seu do cidadão pagar impostos, tá bom? Então, corram de evasão fiscal. Eu trouxe um dado aqui para mostrar para vocês que o negócio aqui é arrochado, tá? Muitos falam assim, eu nunca vi alguém ser autuado pelo fisco. Olha essa informação aqui, ó. Em agosto de 2019, bem recente. A Receita Federal identifica 1,2 bilhão em sonegação fiscal de empresas. Tá bom? Então aqui, ó, imposto de renda e lucro líquido, tá? CSLL, Contribuição Social de Lucro Líquido. A Receita Federal está cada dia mais, gente, buscando informações para conseguir auditar seus clientes, os seus contribuintes. Então, fiquem de olho, busquem a elisão fiscal, existem vários mecanismos, eu trouxe aí vários exemplos para vocês. Busquem a elisão fiscal como forma de tributar, como forma de barganhar, como forma de menos onerar a venda daquele produto, aquele tipo de atividade, tá bom? Olha aqui, ó, eu trouxe dois informativos para vocês, tá? Existe a responsabilidade tributária, como também existe a responsabilidade criminal. A responsabilidade do contador incide sobre falsificação de documentos de ordem tributária. Ele é assinado com uma escrituração. Então, se você assinou aquela escrituração falsa do seu cliente, você está cometendo um crime de responsabilidade tributária. Como também você pode cometer o crime de responsabilidade criminal aqui, ó. Alteração, falsificação de documentos como livros fiscais, constitui crime de responsabilidade do contador previsto no Código Penal. Então, você pode ser preso. Por isso que a elisão fiscal, por isso que o planejamento tributário, ela traz formas que você consiga fazer certo, sendo legal, tá bom? Estou trazendo esses dados aqui para vocês, gente, para mostrar que existem caminhos que vocês possam percorrer que vai levar você a fazer uma elisão fiscal, um planejamento tributário bem feito, como também existem caminhos que vai fazer você pagar se você não fizer um planejamento tributário correto, tá? Outro dado aqui, ó. Carga tributária no Brasil. Estão vendo aí, né? É aquilo que eu falei ainda agora. Muitos empresários dizem o seguinte, olha, a carga tributária no Brasil é muito alta, por isso que eu sonego imposto, por isso que eu deixo de emitir nota fiscal, por isso que eu oculto informação. Se você olhar essa informação, o PIB, aqui ó, a carga tributária referente ao PIB, em 2019, bateu recorde, porque o último PIB alto foi em 2008, que foi 34,76. Em 2019, foi 35,17. Se você olhar essa informação isolada, que está aqui o link, depois vocês podem ver na íntegra, vocês olhando essa informação aqui isolada, vocês vão ver que realmente a carga tributária é alta, né? Até trouxe outra informação aqui, ó, a carga tributária na América Latina, ela é a segunda mais alta. Realmente, a carga tributária é alta, por isso que você tem que buscar brechas, por isso que você tem que buscar dentro da legislação formas de conseguir fazer a elisão fiscal vir à tona e você fazer um planejamento tributário usando os benefícios fiscais que existem, tá bom? Olhando o ranking dos países com maiores impostos, onde é que está o Brasil? Lá no 14º. Então não é tão alto como parece. Então quando você olha a informação isolada, quando você olha só no município de Altamira, quando você olha só na região norte, sabe, usando essas informações isoladas, a carga realmente é alta. Mas quando você olha a nível de Brasil, nível de mundo,
não é tão alto. Olha aqui, ó, tem uma porrada de países que a carga é maior. E olha onde é que está o Brasil. Então, existem sim brechas, existem sim mecanismos que vocês consigam buscar essas informações sem cometer fraude, sem cometer algo ilícito. Eu trouxe esses dados aqui da carga tributária para mostrar para os senhores e para as senhoras que tudo que foi falado aqui atrás tem a ver com o seu poder de fazer o planejamento tributário e tem a ver com uma forma como você quer atuar no mercado. Tá? Independente da carga que está no Brasil, independente de onde ele estiver, independente do que posição, em qual posição você esteja, você tem que buscar benefícios. Se aqui no norte está dando ruim, coloca uma filial lá no sul, sabe? Existem brechas que você pode se utilizar. Se é tributado o produto com NCM 8714.1, ao comprar um produto com NCM 8714.9, eu não vou ser tributado. Então, esse aqui eu vou tributar lá, eu vou pagar uma margem, mas esse outro eu não vou. E aí, às vezes, o empresário desconhece essa informação, tributa tudo, como às vezes também não tributa nada. E aí é onde está o perigo. Quando você deixa de tributar, você começa a correr o risco, em zona de risco, que é onde o fisco vai ficar ali ligado. Olha, era para você ter colocado a margem de valor agregado, tá aqui uma multa, uma autuação. Ou você pode estar tributando tudo e os seus produtos são isentos. Então existe o toma lá da cá, existe o fator de você estar tributando, como existe o fator de você não estar tributando. Né? Então você tem que ter ciência do que está na legislação e buscar, tá bom? Por isso que eu trouxe essa informação. Aí eu trago aqui mais uma informação antes de encerrar, que é o seguinte: tudo isso que nós estamos vendo da legislação pode mudar de acordo com essas duas PEC. Está tramitando tanto na Câmara dos Deputados como no Senado essa PEC aqui, ó, 45 de 2019, como no Senado a PEC 110 de 2019. O que ele fala? Que quer ser aprovado uma reforma tributária. Ou seja, tudo que está colocado até hoje para a gente, tudo que está disposto para a gente pode mudar. Mas vocês precisam conhecer como está acontecendo hoje para que vocês possam, na prática, exercer o que está na reforma tributária após essa reforma tributária for aprovada. Tudo indica que será aprovada. Então, tudo isso que nós estamos aprendendo hoje vai servir de base para que possamos, então, utilizar a nova reforma ao nosso favor, tá bom? Lembrando também que a legislação ela caduca depois de 5 anos. Então, é o seguinte, digamos que a reforma tributária é aprovada no final de 2020, se eu ver, identificar que eu paguei tributo a mais, que eu paguei imposto a maior para trás, eu posso pedir compensação, eu posso pedir restituição disso de 5 anos para trás. Então, o planejamento tributário, ele trabalha tanto com o futuro, como também trabalha com o passado. Por isso que vocês têm que entender o que está na legislação. Por isso da importância. Então, aqui para finalizar, para falar com vocês sobre tudo que foi falado, eu quero lembrar vocês. Elisão fiscal, ela vai buscar mecanismos, vai buscar benefícios fiscais para reduzir a carga tributária da empresa, do produto, da mercadoria, do negócio. Então, a elisão fiscal é importante por isso, tá? Evasão fiscal, corram, é tudo que é ilegal. Não vão por esse caminho, tá? Esse caminho vai dar errado na certa. Então, sempre busque a elisão fiscal. A elisão fiscal, ele é o planejamento tributário em si. Ele é o compliance tributário em si. É estar em conformidade com a legislação. Então, um abraço a todos. Espero ter compartilhado bastante com vocês. Espero que vocês tenham entendido bastante sobre o assunto. E agora, vamos falar em aula, né, ao vivo. E eu vou trazer para vocês algumas atividades em relação à elisão fiscal, evasão fiscal e sonegação fiscal. Tá bom? Desde já, gostaria de agradecer a todos. E um abraço e até a próxima.